Como você faz pra continuar sendo esse cara humilde que você é? Como que você faz pra manter a humildade? Eu acho que o segredo da humildade é olhar para Jesus. Paulo disse que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Uau! E qual é o Jesus que nós temos que aprender? Jesus na ceia, a última ceia. Os discípulos estavam comendo, bebendo, se alegrando, conversando. Só que enquanto eles estavam lá, Jesus percebeu que nenhum deles ousou se levantar para lavar os pés do outro. E a prática do lava-pés era obrigatória. Porém, era dada ao servo de menor calão, que era o criado. Só que os discípulos não andavam com criados. Sim. Isso significa que nenhum deles ousou se levantar para fazer aquilo que um escravo deveria fazer. Aí entra Jesus. Jesus se põe de pé diante deles, coloca uma toalha na cintura, enche uma bacia com água e se curva diante deles para lavar os seus pés. Uau. Essa cena é emblemática, porque nunca um ser tão grande se fez tão pequeno para que os pequenos se tornassem tão grandes. Imagine um juiz se curvar diante de um réu para lavar os seus pés. Meu Deus. Agora, é assustador, né? Um juiz se curvar diante de um réu. Agora imagine o Criador do mundo se curvar diante de pescadores, cobradores de impostos e até daquele que iria traí-lo. Só que a lição era clara. No meu reino, aquele que serve é maior do que aquele que está sentado na mesa. E a lição é: nunca um homem cheio de si mesmo poderá falar de um Cristo que se esvaziou. Uau, meu Deus. E sabe qual que é a lição que eu aprendi, que eu tento levar para minha vida? Gente grande de verdade sempre se vê como pequeno. E por isso Deus faz crescer ainda mais. Só que tem gente que é pequeno e se acha grande demais. E a única forma de tentar crescer é diminuindo outras pessoas. Só que o evangelho de Jesus é esse. Se quiser subir, tem que descer. Se quiser ser o primeiro, tem que ser o último. E se quiser ser exaltado, tem que se humilhar. Isso é tanto quanto diferente do que a gente vê hoje, de certo modo, né? Porque hoje em dia a gente vê um evangelho, como eu posso dizer, um evangelho mais triunfalista. Com certeza. Hoje parece que o evangelho é muito mais sobre triunfos do que sobre humilhação, se humilhar. É que sim, há um tempo atrás começaram a falar muito sobre, por exemplo, a teologia da prosperidade. Sim. Que basicamente se você está chorando, sim, é fraqueza. Se está sem dinheiro, é alguma maldição. Se está sofrendo, é algum problema. Só que eu acho que as pessoas esqueceram de passar lá em Deuteronômio 8, né? Porque Deus leva crentes para o deserto. Deus leva crentes para o deserto. Crente bate carro, crente perde emprego, crente perde ente querido, crente chora, crente sofre, crente fica desempregado. Quem é que caiu nessa ilusão de que é só vitória? Agora é só vitória. Vou te falar uma coisa. O sofrimento revela. Situações difíceis revelam o que está dentro do nosso coração. Deus usa a dor para ensinar. E eu vou te provar. Se você amassa trigo, você consegue fazer o quê? Pães. Farinha de trigo faz pães, correto? Certo. Se você amassa joio, você consegue fazer o quê? Nada. Só jogar fora. Posso te falar uma coisa? Naquele tempo eles acreditavam que o joio poderia ser usado até para o aborto. Era como se fosse um veneno. Era uma erva daninha. Era usada como veneno e como aborto. Amassa trigo, faz pães. Amassa joio, no máximo, faz veneno. Só que tem um detalhe. Trigo e joio são iguais. O trigo e o joio são idênticos.
É por isso que você vê joio pregando, joio adorando, joio pulando, joio dando glória. Mas sabe como Deus mostra se um é trigo e outro é joio? Peguei aqui, ó. É no aperto. É amassando que Deus mostra. Esse tem pão, esse tem veneno. Então Deus usa o sofrimento para mostrar. Uau. Esse é de verdade, esse é de mentira. Uau. Não, para que eu quero descer. Vocês estão pegando aí, produção? Cara, Deus, ele mostra quem é justamente no aperto. E nessa questão, assim, porque a gente sabe que nem todas as pessoas, elas estão prontas para serem amassadas, para serem apertadas, né, por Deus, passar por aquele processo onde Deus vem, Deus quebra, Deus amassa, Deus leva a pessoa na pior situação, para que a pessoa ela retire um aprendizado disso. Não são todas as pessoas que elas estão prontas. E diante disso, muitas pessoas elas fazem o quê? Questionam Deus nesse processo. Quando você está sendo amassado, parece que todo cristão, de certo modo, parece que nesse sentido ele fala, Senhor, ele se torna um vitimista. Senhor, por quê? Mas por que eu estou passando por isso? Por que eu estou passando por essa situação? A vontade de Deus, a gente sabe que ela sempre vai permanecer. Mas como que a gente consegue seguir um caminho, cara, para não questionar a vontade de Deus? Isso é complicado, né? Tô louco. Porque o silêncio de Deus dói, né? Uau, o silêncio de Deus dói. E eu posso falar, às vezes o silêncio dói mais do que o não de Deus. Porque no não você tem uma resposta. Agora no silêncio... Você não tem resposta nenhuma. Você não tem resposta. Você fala, Deus, por que o Senhor não fala comigo? Por que o Senhor não me avisou? Aonde é que o Senhor estava? É tipo aquelas perguntas de... se Deus é bom porque sofremos, sim, ou porque coisas más acontecem com pessoas boas. E assim, essa pergunta não é nossa. Sim. Há muito tempo as pessoas questionam o trabalhar de Deus. Tanto que no Salmo de número 10, Davi disse assim, Senhor, por que te esconde enquanto eu sofro? Meu Deus. Ou seja, questionou, por quê? Jó, que é dignificado pela fé, se você ler a trama do livro, ele faz 16 perguntas para Deus. 16, Senhor, por que eu estou sofrendo? Porque foram os... Onde eu errei? Qual que é o problema? Qual é a causa da minha dor? Sabe o que é interessante? Deus não responde nenhuma pergunta de Jó. Ele fica em silêncio. Provavelmente Jó morreu sem saber por que sofreu. Só que no capítulo 38... Deus aparece no meio de um furacão, de um redemoinho, e faz 70 perguntas para Jó. Deus aparece no meio da tempestade e diz, Jó, cinge os teus lombos e eu vou te perguntar. Se você souber, me responda agora. Aonde você estava quando eu inaugurei essa terra? É você que coloca limite no mar para ele não invadir a terra e manda chuva na estação certa? Deus perguntando e Jó calado, Deus perguntando e Jó calado, Deus perguntando e Jó calado. E sabe qual é a conclusão? Deus faz o que faz porque Ele é o que é. Eu faço o que faço porque eu sou o que sou. Não me questione. A soberania de Deus é incontestável. E sabe qual que é a verdade? A nossa urgência não coloca o céu em emergência. A nossa urgência não coloca o céu em emergência. O nosso desespero não desespera a Deus. A grande realidade é que para nós, sofrimento é dor, tristeza, lágrimas. Só que para Deus é ferramenta de trabalho. Então Deus usa a dor para nos lapidar, para nos preparar, para nos amadurecer. Só que eu já disse uma vez e eu faço questão de falar aqui, ninguém amadurece sorrindo. A maturidade é gerada no ventre da dor. Só que Deus garante uma coisa, a dor não mata enquanto eu estiver presente.